Meque é, família de que fala o J Privado. Atenção, é o J Privado, o lugar de José Eduardo dos Santos, por Nelson Francisco Sul. A fiscalização e monitoria da empresa pública e privada. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajular você, mano. E a família, segundo escreve aqui o site do Pasta News, é isto mesmo, o lugar de José Eduardo dos Santos, por Nelson Francisco Sul. Mas antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta, você que queres alternância no país, papá, é fácil, só vá se registrar, vá atualizar, né, o seu registro eleitoral, é muito importante para nós. E para você fazer o exercício de cidadania, tá entendendo, família? É basicamente isso. Agora, você que queres anunciar, denunciar, fechar parceria com o nosso canal, é só você ir na descrição do vídeo, tem lá os contatos para isso, tem lá um link para doação. Siga meu Instagram, tá entendendo, família? Siga meu Instagram, o link está na descrição. Sabes por que você tem que atualizar o seu registro eleitoral? Porque só assim conseguiremos votar em Adalberto Costa Júnior. Por quê? Porque ele é o homem que nós confiamos, o nome que nós conhecemos e o presidente que nós queremos para governar esse país. Ok, família? Vá atualizar o seu registro eleitoral. Então, sem mais blablas, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia, né? O Lilo Pasta News foi escrever aqui, né, por intermédio do Nelson Francisco Sul, que é o lugar de José Eduardo dos Santos, né? Alguém perguntou se Nelson Francisco Sul tinha saudade de José Eduardo dos Santos. A resposta é não. Acho que nenhum angolano, em perfeito juízo, teria saudade da governação do ex-presidente. Porém, apesar dos erros cometidos, Eduardo dos Santos foi decisivo em vários momentos em que o MPLA defendia a pior fórmula. Primeiro, José Eduardo Santos nunca aplicou e aboliu a pena de morte. A Assembleia do Povo, equivalente ao MPLA, defendia o inverso. Segundo, José Eduardo Santos mandou soltar todos os presos políticos e de consciência do 27 de maio. O MPLA defendia o inverso. Terceiro, José Eduardo Santos deu 3 hipóteses para acabar com a guerra. O MPLA defendia o fim da guerra pela guerra. Quarto, após a morte de Savimbi, José Eduardo Santos impôs o cessar-fogo imediato. MPLA defendia a decapitação da liderança da UNITA. Quinto, José Eduardo Santos bateu-se pela despartidarização das Forças Armadas, permitindo que os antigos estrategas de guerra da UNITA ascendessem à hierarquia dos órgãos castrenses. O MPLA opunha-se, para não dizer opõe-se até hoje. Sexto, mesmo quando João Lourenço mandou aquelas bocas que lhe custará o cargo de secretário-geral, José Eduardo Santos manteve-o no boreal político e na hierarquia do parlamento. Em circunstância idêntica, o presidente Lourenço não fez o mesmo com Boa Vida Neto. Afastou-lhe de secretário-geral e do boreal político. São esses feitos que devem ser reconhecidos a Eduardo dos Santos. Infelizmente, em 2007, o homem começou a desviar-se quando manda prender o general Fernando Garcia Miala e companhia. A razão, o dinheiro do petróleo e o empréstimo chinês subiram-lhe a cabeça. O poder, quando exercido durante períodos longos e sem contrapesos, causa alterações cerebrais. E isso que aconteceu com José Eduardo Santos. Mais uma vez eu digo aqui, ele poderia sair como herói nessa situação, poderia ser visto bem pelos angolanos, mas preferiu sair como vilão, preferiu sair como o arquiteto da corrupção. E hoje estão a fazer tudo por tudo para esquecer ele, tá a entender? Então, o que José Eduardo Santos está a viver hoje, volto a reiterar que ele é o culpado da situação toda. Tá a entender, família? É basicamente isso. O vídeo de hoje não. A fonte Lil Pasta News. Agora, o site Angola 24 Horas traz aqui outra notícia dizendo que a fiscalização e monitoria da imprensa pública e privada, né? A realização num espaço de 5 dias dos congressos dos 2 maiores partidos do país expôs uma vez mais as grandes fragilidades da cobertura jornalística. Por Ismael Mateus, fonte Jornal de Angola. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Qual é de seguir? Lamentavelmente, confirmando a polarização da comunicação social, os órgãos tidos como pró-oposição deram uma ampla cobertura à UNITA e os considerados pró-governo fizeram o mesmo com o partido no poder. A comunicação social angolana, independentemente da sua propriedade, não envereda por um jornalismo de acordo com os padrões da classe, mas opta de modo claro e evidente por tomar partido, colocar-se de um dos lados dos concorrentes.
Parece haver um certo consenso acerca do facto de uma comunicação parcial não ajudar o desenvolvimento do país nem por desempenhar o seu papel de formador neutro de opiniões. Apesar disso, a solução do problema da parcialidade está muito longe de ser conseguida. Um dos fatores que não contribui para a solução é a inexistência, na classe jornalística, de um consenso sobre as origens e abrangência do problema. As razões da parcialidade na cobertura jornalística variam de acordo com os interesses de cada grupo e são atribuídas por uns aos serviços secretos e ordens superiores, por outros à interferência dos conselhos de administração ou a debilidades deontológicas dos jornalistas. Também não há consenso na classe jornalística sobre a abrangência do problema, divergindo os que entendem ser uma questão sobretudo da imprensa pública, dos que, pelo contrário, reconhecendo o papel particular da imprensa pública, consideram que as violações à ética jornalística acontecem um pouco por todo lado, entre privados e públicos. O outro lado da questão está relacionado com o quadro legal do país que é, genericamente, facilitador de circunstâncias, como a cobertura parcial e desproporcional entre partidos concorrentes. A legislação angolana continua a não atribuir o poder de fiscalização e monitoria dos órgãos a uma entidade reguladora independente, insistindo em deixar essas atribuições com um órgão político, o que de per si já levanta suspeições. Mesmo depois de se ter criado uma entidade reguladora da comunicação social, a nossa legislação continua a não transferir para ela as competências de licenciar, supervisionar e penalizar, se necessário, os órgãos por incumprimento. A composição da ERCA continua proporcional à composição conforme a Assembleia Nacional, partidarizada, portanto, quando a expectativa da sociedade é que sejam figuras profissionais de comprovada atitude e cidadania a escrutinar a mídia pública é privada. Um terceiro elemento relacionado com o quadro legal e com as questões éticas tem a ver com a autonomia editorial dos órgãos de comunicação social. A legislação angolana não é suficientemente clara em matéria de impedimento que um indivíduo que não seja jornalista ou, sendo, tenha a sua carteira profissional cassada, de ter funções editoriais num órgão privado ou público. A nossa legislação também não obriga que os responsáveis de órgãos públicos ou comparticipados pelo Estado tenham de assumir um compromisso adicional junto da ERCA para respeitar um serviço público isento e com contraditório. A legislação deveria obrigar que a nomeação dos diretores de informação dos órgãos públicos ou comparticipados pelo Estado tivesse um parecer vinculativo da ERCA, mediante entrevista e apresentação de um contrato de serviço público. O não cumprimento daria lugar à perda de confiança da ERCA e ao consequente pedido de demissão. O último pilar desse problema tem a ver com o facto da Comissão da Carteira e Ética continuar a não ter uma estrutura administrativa capaz de impedir que jornalistas sem carteiras continuem a trabalhar ou de obrigar que os que estejam em situação de incompatibilidade não se mantenham a fazer jornalismo. Os jornalistas, editores e diretores de informação que conscientemente fazem uma cobertura parcial sabem que nada lhes acontece. Não estão, por enquanto, sujeitos a notas públicas de censura da parte do seu órgão de autorregulação da classe, nem correm por enquanto o risco de perder as suas carteiras profissionais por violação dos princípios éticos e de ficarem impedidos de exercer. Atacar o problema da parcialidade implica, a nosso ver, resolver de modo integrado todas as questões acima referidas. Enquanto existirem os órgãos privados ou públicos instrumentalizados como armas de ataque ao concorrente, cada um usará dos meios ao seu dispor para ripostar e declarar-se vítima. Resolver a instrumentalização apenas dos órgãos públicos, e não impedir que os privados também o sejam, não ajuda a resolver problema na globalidade. O período eleitoral é tão competitivo que, na ausência de regras, cada um tentará instrumentalizar os meios que forem possíveis. O ideal para os jornalistas deveria-se obrigar todos sem exceção a cumprir com a ética jornalística, ouvir todas as partes,
confirmar os factos e assegurar a isenção informativa. O período eleitoral, pelas suas características de período competitivo e emocional, deveria requerer a elaboração de um código específico de conduta. Rádios, televisões e jornais deveriam produzir páginas especiais dedicadas ao processo eleitoral e através delas facilitar a supervisão dos conteúdos, tempos a cada um e formas indiretas de indução ao voto. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se as curtiram, sabe fazer, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha o vídeo, comenta porque isso é uma notícia. Vocês não sabiam, estão sabendo a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família dos Santos, para aprender a família Neto, a família de Leo continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que essa opinião é muito importante. É tudo, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga.